Antropologicamente, o Endrick, eu não sei se vocês já notaram, mas o Endrick é o único cara dessa seleção que ele não paga pau pro Neymar. Exatamente. Vocês já perceberam? Exatamente. Ele não paga pau pro Neymar. Ele é um cara muito comprometido com a parte profissional dele. Ele foi morar na Europa, já está falando espanhol muito bem e francês muito bem. É um cara que se casou precocemente, cedo, é um focado, não gosta de festa, não gosta de bagunça. E quando, lá atrás, acho que é mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, quando ele ainda estava no Palmeiras na transferência, perguntaram para ele no isso ou aquilo, você prefere Neymar ou Bellingham? Ele falou Bellingham. E depois ele falou sobre o Bob Charlton, ele virou piada. O Neymar, inclusive, colocou risadinhas com o Endrick preferiu o Neymar em detrimento do Bellingham. Quer dizer, preferiu o Bellingham em detrimento do Neymar. O Neymar. Então, assim, isso não caiu bem. E isso revela que o Endrick está pouco se lixando pro currículo que alguns jogadores trazem para a seleção. Ele está preocupado com o dele, especificamente. Então, ele é um cara que as pessoas falam, tem muito carisma. Aqui, conversando com profissionais de imprensa, todo mundo é praticamente unânime em relação ao nível de protagonismo que o Endrick pode assumir nessa seleção. Então, eu acho que assim, vamos dar um voto de confiança para esse time, vamos tentar entender, apesar dessa pouca renovação, como a liderança numa Copa do Mundo, com a liderança do Ancelotti, ela vai fazer a diferença, porque tem que fazer a diferença, cara. Esse cara custou uma fortuna para a CBF, certo? Ele tem um currículo absurdo, ele sabe gerenciar egos de grandes jogadores, e ele está na maior seleção de todos os tempos. Eu vou falar, mas se não é pela opinião pública, os torcedores acho que não estava pro Ancelotti mesmo, não estava. Se não fosse tanto apelo, né? Apelo, preço do mundo, e o Endrick também. E o Endrick fazendo no merecer, porque ele entra em todos os jogos e faz gol da passe. Ele ganha essa vaga na Copa. Aí Deixa eu só falar aqui uma coisa que talvez eu seja precipitado, tá? Mas eu já deixei de fazer muito comentário da minha vida que eu teria... Alguns, não muito, mas alguns comentários que eu deixei de fazer e depois me arrependi de não ter feito. Como também tem alguns que eu fiz e me arrependi de ter feito. Mas eu acho que a gente vai ter, a gente caminha, é que a do Endrick tá muito cedo, mas eu já vou falar agora, pra gente não tocar nesse tema daqui 15 anos, que tem 2 mistérios que a gente precisa, nós enquanto jornalistas, nós enquanto apuradores, falhamos, nós falhamos e o outro estamos falhando, que é entender de verdade, não quero historinha, não quero coisa, entender de verdade 2 coisas. Por que o Fábio nunca teve oportunidade de direito na seleção brasileira? E a outra é por que o Endrick é preterido. Tem alguma coisa aí que está quicando para nós enquanto jornalistas, estamos falhando nisso, descobrimos. Porque é impossível de compreender o Endrick segurarem a fila. Aí você pode usar o termo que você quiser. Segurarem a fila, preservarem, sabotarem, boicotarem. Eu deixo o verbo a critério de quem está ouvindo. Mas são 2 coisas que a gente vai ter que, nós enquanto jornalistas, vamos ter que descobrir. Uma já passou o tempo. Que o Fábio está aí, apesar de estar com 45 anos. Poderia até estar aqui, poderia estar até aqui, mas aí eu nem vou entrar nesse debate. Para entender por que o Fábio passou 10 anos sendo 10, pelo menos, top 3 goleiros do Brasil e nunca foi para a seleção. E muito goleiro meia boca foi. E a gente falhou nisso. A gente nunca soube disso. E a outra é, por que o Endrick aí vou de novo, preterido, preservado, cuidado, sabotado ou boicotado? Por que acontece isso? Essa reportagem tá quicando e eu tô me punindo, tô me incluindo aqui, tá? Então vai dizer, mas você é jornalista, então eu também estou falhando no meu trabalho de não entender por que acontece isso, acontece isso com o Endrick. Gente, eu acho que o Endrick não existe, tá? Sinceramente. Como essa ideia dele de titular? Eu acho que isso é uma coisa da nossa mídia. Essa discussão não passa por lá. Eu não vi em nenhum momento nenhum sinal de Endrick vai virar titular. Eu acho que o Endrick é um jogador de banco para resolver jogo, etc. Tempo, pegando zaga cansada. O Igor Thiago... Essa eu ia falar, mas a o Igor Thiago é muito importante. É boa. Inclusive, eu acho que a gente tem que respeitar um cara que conhece bem o Carleto, que é o Filipão. O Filipão acha que é o Igor Thiago. Pois é. Por que o Igor Thiago? Porque ele morde. Mas morde muito. Morde muito. Essa ideia, por exemplo, de roubar a bola, de marcação alta, não tem ninguém melhor
Não vai ter sentido. Do jeito que está, sabe quem vai procurar um lugar nesse time? Neymar. Não estou brincando, não. Desde que ele possa jogar. Desde que ele possa jogar, entrar em campo, ele toma lugar no Paquetá. E vou dizer... Desde do jeito que ele não está jogando nada. Esse é fora de forma e tal. Não estou brincando, não. Eu acho... Não vai ter argumento para colocar o Neymar se o Neymar tiver condição de entrar em campo. Olha, se o Neymar tivesse condição hoje, a torcida ia gritar Neymar. E outra coisa, o adversário que vem é moleza. Também se não passar pelo Haiti, pode jogar mal para o Chuchu, mas vai ganhar. Não é possível que perca para o Haiti, um empate com o Haiti. Né? E é um tipo de jogo. Se o Neymar tiver condição de jogar contra o Haiti, Não vai ter. não sei, mas há uma expectativa, vamos ver. Entra no time, o time ganha do Haiti e vai jogar muito melhor que jogou hoje para pegar um time moleza contra um time estruturado como Marrocos. Aí vai titular. Tem uma outra barbaridade, então. Posso falar outra barbaridade? Pode falar. Eu acho que não. Eu acho que o Neymar vai entrar no time se ele estiver bem fisicamente, se estiver jogando bem. Ninguém nunca vai dizer que o Neymar não jogou nada na vida dele. A pergunta é se ele vai jogar na Copa do Mundo alguma coisa que seja suficiente para jogar. Eu acho que já é para fazer uma barbaridade, eu vou fazer outra. Fabinho, Bruno Guimarães e Danilo, Rafinha ou Luiz Henrique, Endrick e Vinícius Júnior. Porque aí você vai ter o meio campo que trabalha, que roda, que circula, que é forte, que marca, que desarma, que constrói. E que faz a bola chegar em 3 jogadores. A sua barbaridade é muito menor que a do central. Mas é uma boa mexida. A sua barbaridade Nessa opção do primeiro. Cara, o Rafinha precisa ir pro banco. Eu falei antes do jogo, olha só. Esse jogo, ou o Rafinha ou o Vinícius, se jogarem mal, eles precisam ser o Raí de 2026. O que é o Raí? Raí é o cara que era titular absoluto, braçadeira de capitão, muita moral no time, jogou mal no jogo, saiu pra dar aquele choque de gestão e dizer assim, ó, vocês querem ter férias? Senta no banco, vai passar férias no banco. Que referência foi essa? Ano passado, no Mundial de Clubes, o Rafinha deu uma declaração extremamente infeliz, dizendo que, cara, eu sou contra criar um torneio nas nossas férias, eu quero ter minhas férias. Copa do Mundo é férias. Se não for convocado, tá de férias. Cara, o Rafinha, no primeiro tempo, tava se arrastando, parecia que tava de férias, parecia que tava de má vontade pra jogar. Má vontade porque estava fora de posição, e quando o cara tem muito ego, se acha o fodão, tá fora de posição, ele não entrega, ele não se dedica. O Rafinha está meio segundo mais lento que todo mundo. Tá sem ritmo, tá sem vontade, tá sem velocidade. Fala cabeça, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu queria saber de vocês, qual a opinião de vocês com base nesses vídeos que eu mostrei para vocês sobre o 1-1 do Brasil com o Marrocos, tá? Mas lembrando, pessoal, não se esquecerem de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, beleza? Como eu estava dizendo, né, para mim o Brasil foi engessado, fraco, tímido, sem ideias, sobrevivendo de um talento individual, tá, que não é suficiente para um jogo de Copa do Mundo, tá? O Marrocos, não sei se perceberam, não veio para fazer figuração, tá? Veio com entrosamento, organização tática, um meio de campo que ditou o ritmo certo do jogo praticamente durante os 90 minutos. Já vou falar sobre um jogador específico do Marrocos, do meio de campo, tá? Que eu até esqueci o nome dele. E a equipe marroquina, pessoal, dominou o posse de bola. Dominou o passe de bola, circulou com fluidez, pressionou em momentos certos. E no finalzinho do segundo tempo, foi quem mais esteve perto de sair com os 3 pontos, né, da vitória. E quem terminou aliviado com o apito final não foi o Marrocos, foi o Brasil. E é bem provável que o técnico da seleção marroquina deve ter, falado um bocado para os jogadores, xingado os jogadores do Marrocos por não terem feito um jogo melhor, né, ou para levar a vitória. E tem algo de errado com a seleção brasileira nesse momento, porque no grupo de Copa do Mundo, né, na estreia, diante de uma seleção que não é favorita ao título, mas também é uma boa equipe, né? Foi para a semifinal da Copa do Mundo, eliminou a Espanha nas oitavas, eliminou Portugal nas quartas, jogou a semifinal contra a França e perdeu de 1-0, deu um trabalho danado para a França. E se eu não me engano, ficou em 3º ou 4º lugar na última Copa do Mundo, né, de 2022.
tá? E tem gente que vai dizer, não, mas o gol do Brasil foi bonito, que Vinícius Júnior, de costume, tirou um coelho da cartola e tudo mais, e realmente, né, Vinícius Júnior tirou o coelho da cartola, uma jogada individual brilhante, cheia de talento, e a classe, né, tá ali, é um excelente jogador, certo? Quando quer jogar, mas o problema é exatamente isso, o gol foi achado, não foi uma construção, certo? Foi um produto do individualismo de um jogador de alto nível, certo? Que decidiu fazer uma jogada por conta própria porque não havia outra saída. O coletivo falhou e a única solução foi uma tentativa individual. E se vocês repararem bem, o gol do Marrocos nasceu de algo completamente diferente. Nasceu de um sistema de jogadores que conhecem, né? Quem sabe onde o companheiro vai estar antes mesmo dele se mover. E você vê ali Brahim Dias, né? Camisa do Real Madrid, que atua lá de Vinícius Júnior, enxergou o espaço que a defesa brasileira abriu de forma inexplicável, quase idêntico ao gol de Mbappé contra o Brasil no amistoso. Esse contraste entre os dois gols diz mais sobre o estado das duas seleções do que qualquer estatística pode dizer. Vamos ser sinceros, né? Se um setor que concentra a maior parte das críticas do Brasil é esse setor do meio campo, né? Casemiro, pesado, carreta pesada, carreta de boi, lento, fixo ali, incapaz de acompanhar a intensidade e a mobilidade que o Marrocos, né? O jogo contra um time com uma seleção forte como o Marrocos precisa, né? Durante a partida, se pegar uma Espanha, um Portugal da vida, vai tomar ali no mínimo 2 gols, tá? E o jogo hoje em dia, pessoal, ainda mais no meio de campo, exige que o meia se movimente bastante, né? Não seja uma carreta de boi como foi Casemiro, né? Que apareça em diferentes zonas de campo, não evite erros de passe como Paquetá. O próprio Casemiro também errou, certo? Inclusive, se vocês forem reparar, o lance do gol do Marrocos veio do erro de passe do Paquetá. Ele errou lá entre o meio de campo e a linha defensiva do campo do Marrocos. O jogador do Marrocos pegou, tocou rápido ali, já avançou para o campo de defesa do Brasil e finalizou. E aí fica a pergunta, né? Por que será que o Endrick não entrou? Né? Bem provável que o pessoal deve estar boicotando ele, certo? Porque este jogo era dele. Todo jogo que o Endrick entra, ele faz alguma coisa positiva para a seleção. Seja dando assistência, seja cavando uma falta ou um pênalti, né? E quem sabe até um gol. Eu não me lembro uma vez em que o Endrick perdeu um gol, né? Como os gols que o Igor Thiago perdeu, que é outro também que decepcionou bastante, tá? E para mim soa como mão dos patrocinadores influenciando, né? Pesando a mão ali para que o Endrick não jogue, né? Não tenha destaque. E falando do Marrocos, né? O número 6, o rapaz de 18 anos, nascido em 2007, né? Formado na categoria de base da França, né? E certamente deve ter um dinheiro envolvido ali para ele estar atuando para o Marrocos, né? Ele presente em todas as jogadas, tocando rápido, ganhando disputa, né? Ganhou a disputa ali com o Matheus Cunha. Parece que esse rapaz tinha ali muitos anos de Copa do Mundo, né? Tinha pelo menos ali uns 10 anos de Copa do Mundo, né? E o rapaz tem apenas 18 anos. E parece que está a caminho do Real Madrid ou do PSG, não tenho muita certeza, certo? E se vocês repararem bem, a saída de Casemiro e do Ibanez foi por causa dos amarelos, não foi por causa do desempenho deles. Se bem que o Ibanez não foi tão ruim assim, né? E aí você tem ali o Danilo, que entrou no lugar do Ibanez, que eu não esperava que o Danilo fizesse uma boa partida, né? Apesar do pouco tempo que ele ficou. Ele fez uma excelente partida, tá? Por ele ser reserva lá no banco, né? Reserva não, ser banco lá no Flamengo. Mas talvez, pessoal, nenhum assunto tenha gerado mais frustração e indignação do que a situação do Endrick, né? O jovem atacante acumulou o que um jogador pode acumular para conquistar, porque amistoso decisivo, atuações consistentes, entrada
entradas assim que desbalanceou certo jogo. Ele fez a diferença. Você viu ali no jogo entre Inglaterra, Espanha e México, ele entrou, ele fez diferença, tá? Nos últimos amistosos mesmo, na estreia, ele entrou e marcou, certo? E mesmo assim, diante do Marrocos, que estava precisando de alguém ali para fazer o gol, certo? Fazer a virada, ficou no banco durante os 90 minutos. Chegou a aquecer e mesmo assim não foi posto para jogo. O Rafinha, que está abaixo, né, do seu nível comparado ao que ele joga lá no Barcelona, ficou os 90 minutos, certo? Jogando de forma assim, pífia, errou finalização, certo? E para mim essa decisão de Ancelotti foi considerada um erro grave, né? Errou na escalação, errou na substituição, certo? Errou tudo, tá? E outro ponto que eu queria trazer para vocês é essa atuação do Igor Thiago, tá? No centroavante que fez uma temporada muito boa lá no futebol inglês, acho que é na Premier League, certo? Não parece que ele é titular. Perdeu um gol de cabeça, perdeu um gol na frente de cara a cara com o goleiro, certo? E assim, para mim, ao mesmo tempo, é um problema de sistema, né? Um centroavante que precisa de bola, certo? Precisa de cruzamento na medida, de meias que enxergam espaço, não meias lentos que erram passe, que ficam segurando a bola ali, são lentos, certo? São carreta de boi, carreta pesada, certo? E o Brasil não oferece nada disso, né? Nada que seja consistente, né? Que seja produtivo para criar uma jogada ali para fazer a diferença, né? As bolas chegam no Igor Thiago, mas na hora de finalizar não finaliza, né? O domínio de bola dele é pífio, certo? Aí assim, o mesmo vale para Luiz Henrique, né? Entrou no segundo tempo, jogou bem, certo? Mas sequer teve uma bola decente para trabalhar, porque nenhuma bola em velocidade, nenhuma bola em condições ali para ele finalizar, certo? Não estou dizendo que o Luiz Henrique foi ruim, ele foi bom, certo? Mas só que o sistema dos jogadores ele estava tão perdido que não permitia que ele desempenhasse bem o futebol dele, né? E temos ali o Danilo, que movimentou bem, certo? Chegou a ter um chute a gol, mas também foi engolido pelo problema estrutural, né? Não tem ali um coletivo ali que está unido, né? E a melhor chance real de gol no segundo tempo foi naquele lateral rápido, né? Improvisado, que infelizmente o Igor Thiago perdeu, certo? E a geração atual não é a mesma do pentacampeonato, tá? Não é a geração de 2002, né? Talvez nem seja uma geração candidatos reais ao título. Tá? E tudo bem, na geração vem e vai, mas o problema é que quando se recusa a enxergar essa realidade, eles não estão rendendo, tá? E continua tentando jogar como se o Brasil fosse favorito absoluto, vai se dar mal, certo? E para mim, pessoal, o Brasil precisa de compactação, meio de campo robusto, não esse pesado do Casemiro, certo? Que erra passe, não acompanha o jogador adversário, certo? Que a geração atual não tem um Romário que vai entrar lá, decide, sabe, bota a mão no peito e fala, eu vou lá e vou fazer a diferença, certo? Até tem que eu entro, mas estão boicotando, ok? E lembrando, pessoal, de não se esquecerem de deixarem o like de vocês, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, beleza? Obrigado, até o próximo vídeo.